Para falar desse reforço que deixou todo mundo impactado. A torcida do São Paulo ficou ontem muito festejando nas redes sociais, muito ansiosa a cada passo, a cada desenrolar da história do Rames Rodrigues, mas lembrando que este canal, há cerca de um mês, já falava de Rames Rodrigues, a gente citava um interesse, citava uma possibilidade, citava um olhar do São Paulo no Rames Rodrigues e de fato, há cerca de 2 meses o São Paulo já fazia os primeiros contatos, já tinha observação um pouco mais apurada desse jogador, porque o São Paulo entendia que era um atleta que se encaixava dentro daquilo que o São Paulo precisava e, claro, dando um impacto de mercado. Só que nesses 2 meses, várias idas e vindas, né? A primeira é a questão financeira, né? Porque o São Paulo sabe que para contratar um jogador desse vai ter que desembolsar um salário grande, tem que desembolsar luvas, e o São Paulo, pouco tempo atrás, estava devendo 3 meses de salários, né? Então o São Paulo se via numa incoerência e chegou até duvidar da contratação, né? Mas a situação foi melhorando, o São Paulo foi conseguindo garantias bancárias aqui, garantias bancárias ali, conseguiu pagar parte dos atrasados e o São Paulo então começou a conversar com os representantes do Rames Rodrigues com mais clareza, principalmente pelo fato do Rames Rodrigues não ter recebido nenhuma grande proposta do futebol europeu, onde ele tinha uma certa prioridade. Então o São Paulo ele começou a ver com bons olhos, nesse meio tempo pinta uma proposta da MLS, né, do futebol norte-americano, só que era uma proposta com os moldes menores, assim, com questões salariais, tempo de contrato e até mesmo a questão da competitividade da liga menor, né, que jogar, por exemplo, uma Libertadores numa próxima temporada, que é o que São Paulo almeja, disputar títulos nessa temporada ainda, como a Sula, como a própria Copa do Brasil. O Rames Rodrigues foi se vendo assim muito seduzido pelo projeto São Paulo e num primeiro momento o Rames falou para o São Paulo: olha, eu quero um contrato até o fim do ano, até o fim desse ano. Aí o São Paulo falou: poxa, mas aí é muito curto, né? Vamos estender um pouco mais. E as conversas foram se desenvolvendo até que o São Paulo conseguiu chegar num acordo de 2 temporadas e meia, melhor dizendo. Então o Rames vai ficar até o meio de 2025, são 2 anos e meio de contrato, é esse meio ano até o fim de 2023, mais 2 anos de contrato, ou seja, fim de 2025. Esse é o tempo de contrato que ele vai assinar. Tendo o sim do jogador, o São Paulo correu com as questões burocráticas, com as questões de pormenores e aí conseguiu chegar a esse acordo ontem à noite, quando o Rames postou lá nas redes sociais um aviãozinho, um olhinho, porque já estava tudo certo, já estava com todas as garantias dadas ao São Paulo e já um acerto de como ia chegar, essa coisa que é um pouco mais burocrática. Nessa negociação, houve a importância do Rafinha, que eu vou explicar um pouco mais como foi, mas foram 2 empresários assim muito fundamentais. Primeiro, o Juliano Bertolucci, que é um empresário brasileiro, um dos maiores aqui do Brasil, e o Jorge Mendes, que é o famoso empresário de jogadores europeus, como por exemplo Cristiano Ronaldo. Então, o Rames começou a trabalhar já tem um tempo com o Jorge Mendes, então a boa relação de Jorge Mendes com Juliano Bertolucci fazendo essa ponte e o São Paulo, a coisa começou a fluir e o Juliano Bertolucci, sem dúvida nenhuma, é um cara muito competente, é um cara que conseguiu ali fazer essa manobra e chegar ao fechamento desse negócio. E aí entrou também, claro, o Rafinha, que foi uma espécie de intermediário nessa história. O Rafinha, que é um cara muito respeitado, jogou com o Rames Rodrigues no Bayern de Munique. O Rafinha ligava muito pro Rames Rodrigues, aquela coisa toda de vem pra cá. E o argumento que o Rafinha usou, né, muito com o Rames o elenco é um elenco muito bom, o ambiente do São Paulo é um ambiente muito bom, o treinador é um treinador que tem uma boa gestão de elenco. São Paulo passa por dificuldade financeira, tem notícia de atraso salarial, mas nunca houve falta de transparência, foi isso que o Rafinha falou pro Rames Rodrigues. Então assim, jogou junto com a diretoria, claro, foi um cara que ajudou ali a direção a convencer o jogador, e o Rames Rodrigues praticamente ligava quase que todo dia pro Rafinha, né? Eles se falavam quase que todo dia, e aí cresceu também, ajudou demais nessa questão de fechar o negócio, e aí chegaram a um acordo, e o Rames Rodrigues
deve desembarcar no Brasil até sábado, e aí assina contrato, faz toda aquela coisa, pose para foto e tudo mais, aquele contrato no papel, já tem uma assinatura ali eletrônica para você garantir, as partes ficarem garantidas ali, protegidas, né? E o Rames pode assistir até o jogo contra o Bahia no domingo. É uma possibilidade, né? É algo que ainda não está confirmado. E claro, fisicamente é um cara que tá bem, que é um cara que já não joga já tem um tempo, mais de 3 meses, mas é um cara que vem se cuidando, vem trabalhando forte, um staff, né? Que é um preparador físico, um fisioterapeuta, acompanhamento de nutrição. Então é um cara que vem trabalhando com esse staff muito forte, no teto, no limite. É um cara que vem treinando muito forte, e agora é uma questão de estar com ritmo de jogo. Um cara que só precisa de ritmo de treino e ritmo de jogo para poder jogar. Fisicamente está bem, não tem uma lesão, não tem um desgaste, não tem absolutamente nada. Claro que vai fazer todos os exames, vai passar pelo Refis Plus, vai fazer todo um check-up ali com os profissionais do São Paulo, mas é algo que não preocupa o São Paulo. Possibilidade de estreia? Pode jogar contra o Corinthians na Copa do Brasil? Pode, claro que pode. É até um desejo do São Paulo que ele esteja apto para jogar no jogo da volta dia 16 lá contra o Corinthians. Então o São Paulo vai ter ali uma preparação, uma espécie de uma curta intertemporada dele no CT, mas é muito rápido para ele estar em campo. Não é um jogador que vai ficar 1 mês, 2 meses, adaptação, ou como o Pato, por exemplo, que precisa de um tempo porque teve uma lesão grave, aí ficou 8 meses sem jogar. É diferente. O Rames chega para, entre aspas, 10 e faixa. Então o São Paulo espera tê-lo logo em campo. Esses são todos os bastidores, essa história toda que o São Paulo percorreu ao longo desses 2 meses para fechar com Rames Rodrigues, jogador colombiano, jogador de grandes clubes do futebol europeu, de Copa do Mundo, de seleção colombiana, e é um jogador jovem ainda, 32, vai fazer 33 anos, e que tem muita lenha para queimar, e no futebol brasileiro tem tudo para arrebentar com a camisa do São Paulo. Deixa seus comentários aqui, gostaram da contratação?